Talvez a sua casa esteja bastante decorada com luzinhas, ou mesmo você montou uma árvore bem brilhante na sala da sua casa. Nossa cidade está bastante iluminada, bem decorada. O fato é que luzes estão já há muitos anos associadas ao Natal. Natal é luz. Natal Luz também é o nome dado às festividades de final de ano da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Não sei se você já teve a oportunidade de ir lá, é realmente muito bonito. Desde o ano de 1986, a cidade tem sido caprichosamente decorada e eventos são promovidos com a intenção de atrair turistas para essa cidade, numa época em que era baixa temporada para eles, pois uma cidade que está associada ao frio. E no verão da época de Natal era baixa temporada. O fato é que só nesse ano 25 milhões de reais foram investidos numa festa que vai durar nem 3 meses. Nesse ano é esperado cerca de 5 milhões de pessoas durante todos os dias da festa. Ao vermos residências, praças e lojas bem ornamentadas com temas natalinos, seja lá em Gramado, seja aqui mesmo em Extrema, não há outra reação senão admirar tanta beleza e criatividade. Ao pensar no motivo de tudo isso, quais conclusões a gente tem chegado? Quando você olha para tanta decoração, as pessoas se empenhando, mudando alguns hábitos, qual o motivo de tudo isso? Quando você mesmo decora a sua casa, muda algumas coisas, qual tem sido o motivo de tudo isso para você? Agora, por que a decoração de Natal ela é tão iluminada, as luzes de Natal chamam tanta atenção? Ninguém sabe exatamente a origem exata do uso da iluminação no Natal. Tem várias histórias, algumas controversas, algumas de origem mais conturbada. Alguns associam com o frio intenso do hemisfério norte durante a época de Natal, já que lá é o auge do inverno. Então, algumas cidades ou vilas faziam grandes fogueiras que ajudavam no aquecimento de toda a vila. E aquela fogueira aquecia, mas também iluminava muito. Se você queria ficar ao ar livre à noite, numa cidade dessa, muitos séculos atrás, uma grande fogueira seria uma boa ideia para você não morrer congelado. Outros associam a luz a festas pagãs, dizendo que realmente a época que nós comemoramos o Natal está associada ao Deus Sol e reverenciando o Sol na época em que os dias são menores, também no hemisfério norte, né? As noites são maiores, então se usavam muitas velas, como que clamando pelo retorno do sol, pelo retorno do verão, onde o sol era mais intenso. Não sabemos ao certo, mas o que sabemos com certeza é que luz e Natal têm tido uma associação muito, muito próxima. O Natal também tem sido ocasião de muito consumismo, de muito apelo comercial. Conta a história que no ano de 1880, Thomas Edison, o criador da lâmpada incandescente, ele iluminou o seu laboratório na época do Natal, justamente para divulgar as suas lâmpadas. E a partir daí, então, começou a surgir a tradição das pessoas iluminarem as suas residências ou comércios com lâmpadas. Tudo isso por um apelo ou uma jogada de marketing. Esse foi o primeiro registro de um prédio iluminado por ocasião do Natal. Nós não podemos realmente negar que interesses econômicos ou mesmo que interesses pagãos têm movimentado o Natal há muitos anos, têm trazido algumas práticas que hoje nós já chamamos de tradições, mas que não tem nada de cristocêntrico, que não tem nada de Bíblia. Mas o que sabemos também ao certo é que, indiferentemente da data precisa em que Jesus nasceu como homem, ou mesmo das pressões comerciais que existem, nós cristãos, como eu disse no início, não devemos deixar de celebrar o verdadeiro motivo do Natal. E o Natal é Jesus Cristo, não é outro motivo. Nós não podemos nos apegar a simbologias que nos afastem do centro. E durante essa semana, eu assisti um filminho desses do Netflix sobre o Natal com a Mariana. E eu fico impressionado como esses filminhos colocam realmente o Papai Noel se transformou o centro do Natal. Não há nenhuma menção sequer a Jesus Cristo. Nenhuma. O centro do Natal é o Papai Noel. Nós não podemos permitir que isso aconteça entre nós. Mas, por outro lado, nós podemos nos valer de algumas simbologias para nos aproximar ainda mais do Salvador, adorar a Ele, como somente Ele é digno de ser adorado, porque Ele é o único Deus vivo e verdadeiro.
Luzes estão envolvidas, então, na história do Natal, porque a Bíblia também nos anuncia luzes no Natal. E por isso eu creio ser essa uma simbologia muito válida para nós, cristãos. De diversas formas, nós temos a simbologia das luzes, ou da ideia de iluminação associadas ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Na última semana passada, nós consideramos o cântico de Zacarias e o anúncio do nascimento de João, e, na verdade, o que o nascimento de João anuncia com relação à salvação. Hoje, então, eu quero partir com os irmãos de João Batista para Jesus, primeiramente nesse texto de João, mas depois em alguns textos de Mateus, com a intenção de glorificar a luz, com a intenção de glorificar aquele que traz a iluminação, com a intenção de glorificar Jesus Cristo. E assim, de alguma forma, podemos refletir qual é a verdadeira luz do Natal. Quando saímos pela nossa cidade, quando saímos aí, olhamos para a nossa casa e vemos tanta luz, com o que nos identificamos? O que vamos associar? Abra sua Bíblia, então, em João, capítulo 1, versículos 6 a 9. João, capítulo 1. A princípio, eu quero ler apenas esses 4 versículos. Esse texto vai nos ajudar para fazer essa ligação da semana passada com hoje, tá bom? Para nos ligar de João Batista até Jesus. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Em outros evangelhos, esse chamado de João o Batista, ou João Batista, ou João aquele que batizava, ou talvez até João aquele que rebatizava. Ele veio como testemunha para testificar acerca de quem? Acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas ele veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Amém. Quero orar mais uma vez. Senhor meu Deus, que a tua palavra ilumine corações aqui nessa noite pela ação do teu Santo Espírito. Que nós possamos relembrar ou compreender, ou sermos desafiados, ou entender pela primeira vez quem é a luz do Natal, quem é o verdadeiro sentido do Natal, qual o verdadeiro propósito do Natal, e adorar realmente o único Deus vivo e verdadeiro. Que o Senhor seja glorificado aqui nessa noite, através da exposição da tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Esse texto, então, como eu disse, é importante para refletirmos qual a verdadeira luz do Natal. Com esse texto em mente, eu creio que nós podemos nos relacionar com as decorações, podemos nos relacionar com as luzes de Natal de uma forma diferente, de uma forma um pouco mais distinta, olhando para elas como nós devemos olhar, ou como o texto nos ensina a olhar para João Batista. As decorações e iluminações em si não são nada, só servem para chamar a atenção para alguma coisa. João Batista não era a luz. João Batista, assim como eu e você, não somos nada, mas pode chamar a atenção para aquele que é alguma coisa, ou melhor, para aquele que é de fato todas as coisas. Ao olhar para as decorações e iluminações de Natal, que você deixe de celebrar a festa em si, você deixe de se alegrar com a criatividade de quem fez aquela decoração, com a capacidade artística de quem montou aquele cenário, que você deixe de celebrar somente a data. Eu já vi muita gente dizendo, eu gosto do clima do Natal. Eu não consigo entender exatamente muito bem o que seria gostar do clima do Natal. Eu gosto do clima de Jesus Cristo e o que Ele proporciona na vida das pessoas. E pode, de alguma forma, ser acentuado durante a época do Natal, mas deveria estar latente no coração e na vida de todos os cristãos durante todo o ano. Porque Cristo um dia nasceu em nós. Que a gente não olhe mais e celebre a festa em si, mas lembre-se sempre de Jesus. Deus usa pessoas para anunciar a verdadeira luz. Assim, então, durante todo o ano, nós podemos anunciar a chegada da luz na vida de diversas pessoas, anunciando o Evangelho. Quando o Evangelho chega na vida de alguém, a luz chegou na vida daquela pessoa. A grande mensagem do primeiro Natal é essa. Foi proferida pelos anjos aos pastores. Está lá registrado em Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11. Quando diz, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Eis que eu trago um evangelho, que esse é o significado de evangelho, uma boa notícia, e uma boa notícia que vai trazer muita alegria.
será para todo o povo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E dia após dia, durante o final desse ano, durante todo o ano de 2019 e todos os outros anos para frente, a gente possa continuar anunciando essa boa notícia, essa boa nova. Nasceu o Redentor. Nasceu. O Rafael não vê a hora de fazer essa ligação, né? A dona Ivanira em primeiro lugar, depois para o Val, depois para a Mônica. Nasceu o Arthur. O nascimento traz grande alegria, mas esse é o nascimento que mudou a história. Vejamos então, a partir da narrativa de Mateus, 3 declarações sobre o Natal Luz, 3 afirmações sobre Jesus Cristo, o centro do Natal. Em primeiro lugar, Jesus é a luz da vida. Jesus é a luz da vida. Mateus capítulo 1, versículos 21 até o 23, dizem o seguinte: ela, Maria, dará à luz um filho, e você, é o anjo falando com José, né? E você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, Deus está aqui. Nesse texto, a profecia de Isaías 7,14, ela foi repetida para confirmar que ela foi cumprida. O Deus que criou a vida agora vem viver na existência humana, na existência terrena. Desde o primeiro chorinho de bebê, até os brados na cruz, até a sua última palavra, está consumado. A vida de Jesus foi a luz mais forte que esse mundo já conheceu. Desde quando seus olhinhos frágeis viram a luz pela primeira vez, até o momento que a pedra da sepultura foi aberta para que a sua luz raiasse mais uma vez. Cristo sempre foi a maior luz sobre a terra. Compreendemos muito bem essa linguagem figurada que está presente nessa afirmação, dar a luz, né? Um eufemismo para um momento lindo, para um momento do parto, para um momento do nascimento. Então, num primeiro momento, o versículo que lemos, ele está afirmando que, na verdade, Maria está dando luz, né? Não Jesus. Porque Jesus nasceu, e o texto diz, você dará a luz, mas Maria daria a luz. Mas isso seria toda a verdade se o nascimento de Jesus fosse apenas um nascimento normal, um nascimento natural. E assim, cada mãe aqui pode afirmar, eu dei a luz a fulano, a fulana. Eu trouxe a vida. Mas sabemos pelas Escrituras que Jesus foi concebido pela ação do Espírito Santo, que se formou no ventre daquela jovem favorecida, foi o Deus encarnado, o Deus homem, o Redentor da humanidade. Portanto, ainda que naturalmente Maria tenha dado vida ao Emanuel, Deus conosco, é pela encarnação de Jesus que nasce a esperança de vida. É pela encarnação de Jesus que todas as pessoas podem ter esperança de ter realmente vida. Vida eterna, vida abundante, vida plena. O nascimento de Jesus é o cumprimento das promessas que prometiam uma luz no fim do túnel. Prometiam esperança de vida mesmo depois da morte. Ou como o próprio Jesus Cristo afirmou lá em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque Jesus é a luz da vida. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus é a luz da vida. As Escrituras são claras, são enfáticas, muitas vezes são até repetitivas ao afirmar que a humanidade sem Deus é morta, morta espiritualmente, e por isso fadada à morte eterna. É o que cada um de nós aqui, se não tivesse sido alcançado pela luz da vida, merecia. É o que cada um de nós aqui, mesmo alcançados pela luz da vida, merece. Não teremos por graça, por misericórdia. A humanidade está morta em seus delitos e pecados, morta em suas transgressões, incapaz de chegar até Deus e mudar sua condição. Mas o Natal anuncia a luz da vida, aquela luz que muda o foco. Onde havia só desilusão e condenação, por Deus pode haver esperança e salvação. Onde havia somente escuridão e morte, por Deus pode haver luz e vida, vida eterna, vida plena. Jesus é a luz da vida. Ao olhar para as luzes de Natal, você se alegre.
Se alegre lembrando que há vida em Jesus. Se alegre e possa anunciar a vida para as pessoas que estão por aí mortas, sem esperança, olhando para um futuro obscuro, olhando para um futuro terrível, mas que a partir de Jesus possa ver uma luz no fim desse túnel, sabendo que para quem crê em Cristo, o melhor ainda está por vir, porque Jesus é a luz da vida. Em segundo lugar, Jesus é a luz que guia. Jesus é a luz que guia. Quero ler 3 versículos de Mateus, capítulo 2. Eu vou de novo projetar aqui, para facilitar um pouco para os irmãos. Não fiquem mal acostumados, tá bom? Continuem trazendo a Bíblia na igreja. E perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quem perguntaram? Os magos. Não sei por que os chamamos de reis magos, né? A Bíblia os chama de magos. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, encheram-se de alegria. Muitos questionam quem seriam esses magos. Quem seriam esses magos? Nunca mais mencionados. Alguns sabem até os nomes, né? Eu tenho curiosidade de saber como. Essa expressão, magos, ela era originalmente usada para se referir a sacerdotes de religiões persas ou da Babilônia, não sacerdotes judeus. Mas com o tempo, ela passou a ter um sentido mais pejorativo e passou a designar qualquer feiticeiro ou mesmo um charlatão. Eu ia dizer que eu sou cético, mas na verdade eu tenho muita fé. Mas no auge da minha fé, eu tenho visto aí vários posts da cidade, uma propaganda aí de alguém que veria sobre o futuro, né? Um cartomante, sei lá. Seria essa a ideia. Mas Mateus, ele não está usando essa palavra mago com o sentido negativo, pejorativo que ela tem. Então, não associe com essa propaganda no poste, ou com essa pessoa aí, que sempre que você para no centro da cidade, quando você volta, tem um papelzinho dela no seu para-brisa. Mateus usa essa expressão com um sentido positivo. Ele está fazendo referência a homens que são respeitados, mas são de outra religião, de uma religião oriental. São pagãos, sim, mas são estudiosos, cientistas. Eles eram astrólogos especializados, cientistas que estudavam não somente a natureza, mas também a história e a tradição religiosa de outras nações, de alguma forma tateando, tentando encontrar a verdade. Não tinham ainda conhecido a verdade, mas buscavam e eram estudiosos e liam sobre diferentes tipos de religião. Então, por isso, conheciam os escritos judaicos, o Antigo Testamento. Estudaram ele, sabiam as profecias. Sendo assim, um dia eles perceberam uma luz muito diferente no céu. Souberam, então, associar essa luz com o rei dos judeus. Agora, eu não sei como eles conseguiram tudo isso. Eu creio na ação divina, na ação do Espírito Santo sobre a vida deles, para fazer essa associação. Assim como os magos do passado procuravam uma luz, a luz do conhecimento, a luz da sabedoria, muita gente hoje, perto de você, muita gente hoje talvez da sua família, muita gente que talvez vai passar amanhã a ceia de Natal com você, vive procurando por uma luz, algo diferente, algo sobrenatural, como se algo pudesse trazer uma visão do caminho, um insight para resolver todos os problemas da vida, um clarão nas ideias. As pessoas vivem buscando uma luz, mesmo dentro de muitas igrejas. Agora eu vou falar um pouco mais baixo, porque eu espero que não seja dentro dessa igreja. Pessoas vivendo assim, procurando algo que surja na parede, um sonho, algo sobrenatural. Se esquecem ou ignoram que a verdadeira luz vem de Deus. E hoje, então, se quisermos um pouco mais de luz, podemos abrir a nossa lanterna aqui e não deixar ela fechada, né? A estrela que raiou nos céus levou aqueles magos até Jerusalém, e de Jerusalém até Belém foi um guia para eles, um presente de Deus para aqueles que buscavam uma luz e um dia viram a luz, e essa luz os levou até a verdadeira luz, a luz encarnada, Deus encarnado, Jesus Cristo. Embora muitas outras pessoas possam, naquela mesma época, naqueles mesmos dias, ter percebido uma estrela diferente, uma luz diferente,
não conseguiram enxergar o seu significado, não se atentaram, não tiveram o entendimento, ou talvez até tiveram um entendimento ofuscado. Talvez viram a luz, mas não conheciam o Salmo 119, 105, que diz que lâmpada é a tua palavra. E não puderam, então, fazer a associação da visão que tiveram com a revelação de Deus. Por isso, a visão não os levou até Jesus. Mas aqueles magos, sim. Hoje em dia, muita gente continua vendo a luz, mas ainda assim não consegue chegar até Deus. O que seria isso? Tem a visão, mas não conseguem associar a visão com a revelação. Estão ouvindo o Evangelho, estão vendo transformação na vida das pessoas, estão vendo mudança, estão vendo a ação de Deus, mas não conseguem associar com a revelação. Talvez porque estão obscurecidas de entendimento, talvez porque nunca estão abrindo a revelação e buscando compreendê-la. Eu tenho um conhecido que teve muitas manifestações da graça na sua vida, teve muitas intervenções divinas, muito cuidado, muita provisão. Todas as pessoas que amam a Deus, que estão perto dessa pessoa, conseguem claramente perceber: Deus está agindo, Deus está se mostrando aqui, mas ela não consegue, não enxerga, continua associando a sorte ao acaso, à sua própria ação, e não conseguem perceber Deus, porque tem os olhos ofuscados. Somente pela fé se pode ver o brilho da graça, e só Deus pode iluminar o ser humano para perceber isso. É fácil perceber na época do Natal como as pessoas estão obscurecidas de entendimento. Estão celebrando o que é um dos 2 grandes eventos da história. Até ateu diz que nós estamos, pelo menos um ateu ocidental, né, diz que nós estamos no ano 2018 depois de Cristo. O nascimento de Jesus é um marco na história do mundo ocidental. Então, as pessoas estão celebrando o Natal, celebrando dos eventos mais importantes da história, mas fazem isso de uma forma totalmente alheia ao aniversariante, totalmente distante de Jesus Cristo. Enquanto Cristo prega humildade, enquanto Cristo prega altruísmo, enquanto Cristo prega unidade, no Natal muitas pessoas estão, na verdade, se endividando, querendo impressionar pessoas que elas não gostam, gastando dinheiro que elas não têm, né? É isso que muitas vezes as pessoas fazem. Ainda que pratiquem no Natal mais boas ações, ou talvez na única época do ano em que façam alguma ação boa, também fazem isso por interesse egoísta. Fazem isso para se sentir melhores consigo mesmos. Fazem isso com uma tentativa de talvez aplacar um ser divino, ou mesmo o próprio Deus. Como se a sua ação pudesse mudar um pouco a ação de Deus, o castigo de Deus sobre você. Mas no dia 25 mesmo, ou no dia 24, 11 horas, meia-noite, estarão lá entregues aos seus vícios, embriagadas, muito distantes de pensar por que estão ali comemorando, ou o que estão ali comemorando. Entregues a vícios, a paixões, aos desejos do próprio coração. Uma pessoa comentou comigo: infelizmente, pastor, eu vou ter que ir para minha família agora no Natal, porque o clima lá é horrível. A festa totalmente pagã, a grande celebração cristã, nenhuma das 2 grandes celebrações cristãs, né, o Natal e a Páscoa. Mas assim como a estrela conduziu aqueles magos até o Deus encarnado, é Jesus que continua sendo a luz e resplandece nos corações, para iluminar os corações, para clarear o caminho e levar as pessoas até o Deus eterno. Vou afirmar lá em João 14,6, o versículo que todos nós, eu creio, conhecemos. Jesus diz: eu sou o caminho. Jesus se declara como essa luz, a luz que conduz até o Pai. Não há outro acesso, não há outra forma de enxergar. Iluminar os olhos do coração é o que Deus faz para que um pecador possa chegar ao arrependimento, para que um pecador possa viver novidade de vida, porque Jesus é a luz que guia até Deus. Ao olhar para as luzes de Natal, você se alegre, lembrando que é Jesus quem conduz até Deus, que você possa anunciar o caminho para as pessoas que estão perdidas na escuridão, sem saber para onde devem ir. Deus tem colocado pessoas assim perto de você o tempo inteiro, pessoas que estão perdidas. Saiba que você não é a luz, assim como João não é a luz, mas aponte para a luz que guia até Deus, que guia até a salvação eterna. Jesus é essa luz que guia. E o terceiro, Jesus é a luz do mundo. Mateus capítulo 4, versículo 16,
um versículo bastante conhecido, diz o seguinte: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Bastante conhecido porque também é uma citação de Isaías, capítulo 9, versículo 2. Mateus, então, reconhece que o nascimento de Jesus cumpre a profecia de Isaías. O povo que andava em trevas verá uma grande luz. E agora Mateus está reconhecendo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Realmente, sem a manifestação de Jesus, tudo é trevas. Mesmo o conhecimento sobre Deus era obscuro antes de Jesus. Era de difícil acesso, de difícil compreensão. Até que Jesus fez homem, a revelação se tornou mais clara como a luz. Era difícil. Confundiu muita gente, né, muitos tentaram seguir um caminho que não era exatamente aquele. Mas com Jesus tudo fica mais claro. Às vezes, não sei se você tem essa tendência, talvez você não seja tão pecador quanto eu, mas quando eu leio relatos do povo de Israel, eu fico enfurecido, vou dizer assim. Porque aquele povo era cabeçudo, parece que não entendia as coisas. Mas a minha posição é muito mais fácil. Muito mais fácil agora olhar para o Antigo Testamento com a luz de Jesus do que viver o Antigo Testamento. Mas Jesus veio e trouxe essa luz. Para nós, hoje em dia, é difícil conceber um mundo em trevas. Graças muito ao trabalho do Moisés aí, né? Luz para todos aqui em Extrema. Mas basta a energia cair por alguns instantes, o que a gente faz? Liga para o Moisés, manda uma mensagem. Ô meu irmão, o que aconteceu? Vai demorar? Volta logo. Quando a gente está um pouquinho no escuro, a gente compreende um pouco melhor o que significa esse texto. Um povo que andava em trevas, vivia em trevas. É importante nos colocarmos nessa situação. Pessoas que viviam antes da eletricidade, cidades muito mal iluminadas. Pensa como deveriam ser as noites em lugares assim. As noites poderiam ser tristes. Pior ainda, as noites eram perigosas. As noites certamente eram improdutivas. O que acontece aqui em Extrema? As fábricas aí funcionando 24/7? Impossível. O sol foi embora, todo mundo se torna improdutivo. Nada melhor para a cidade do que o amanhecer. Quando o sol raia, você começa a fazer alguma coisa. E se alguém aqui cresceu no sítio, ou teve família de sítio, pais, tios aí de sítio, sabe como que é. Acorda a hora que o sol acorda, porque daí você faz render o seu dia. Daí o sol foi embora, você vai dormir. Daí já não tem mais muito o que fazer. Você também já deve ter tido a oportunidade de ver o nascer do sol. Foi esse ano que os adolescentes foram lá na serra para ver, foi esse ano, né? Eu não tive coragem, na hora eu amarelei lá, era muito cedo. É bonito, mas eu já tive a oportunidade outras vezes, não aqui na serra ainda não, mas de ver o nascer do sol. Ele vai surgindo no horizonte, aquelas cores, e aos poucos as coisas começam a ficar mais evidentes. Detalhes que estavam escondidos passam a ser percebidos. Pestes que gostam da escuridão começam a fugir para as sombras. De repente, então, quando você menos percebe, tudo já está claro, iluminado pelo nascer do sol. Que grande luz é o sol. Deus é luz muito mais poderosa que o sol. Tanto que o apóstolo João, ao descrever o céu, olha o que ele diz lá em Apocalipse 22:5. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus os iluminará. Deus é luz. Deus é a luz que acaba com as sombras do mundo. Afirmar que Jesus é a luz do mundo é dizer que ele tem o poder do sol de acabar com a escuridão sobre a terra. As pessoas vivem na escuridão de seus pecados. As pessoas vivem na escuridão de seus prazeres. As pessoas vivem na escuridão do seu egoísmo. Mas Jesus Cristo, Deus encarnado, é o nascimento da luz sobre essa escuridão. Por isso que quando Jesus chega na vida de alguém, acaba. O pecado vira motivo de vergonha. Os prazeres mudam. O egoísmo é transformado, porque o coração é transformado, porque agora veio a luz. Quando Jesus chega, os pecados ficam evidentes. Quando Jesus chega, a podridão vem à tona. Porque é isso que a luz faz. O mestre mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Está lá em João 8:12. Se você quer ter uma vida às claras, não há outra maneira que não seja seguindo Jesus, que não seja servindo Jesus. Somente com Jesus nós também podemos ser luz do mundo, como diz Mateus 5:14. E assim vamos cumprir o mandamento de levar clareza à vida obscura das pessoas.
Como o Senhor mesmo nos ensinou, que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Mateus 5,16. Jesus sempre será o nosso foco. Sem Ele nós estaremos apagados, em trevas. Jesus é a luz do mundo. Que ao olhar para as luzes de Natal, você se alegre, lembrando que só há uma maneira do mundo realmente ser iluminado. É com Jesus, o Deus encarnado. Que assim você possa anunciar a luz para as pessoas que estão vivendo em trevas. Nem todas as luzes do mundo, se fossem acesas ao mesmo tempo, poderiam expressar o brilho do significado do nascimento de Jesus Cristo, do Natal. A luz de Jesus é incomparavelmente maior. Jesus é a luz da vida para as pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Jesus é a luz que guia para as pessoas que estão perdidas, sem saber para onde ir. Jesus é a luz do mundo para uma sociedade que jaz no maligno, um século governado pelo príncipe dessa era. Jesus é a luz, que através das festividades dessa época do Natal, que a própria decoração, mesmo sendo pagã das cidades e das casas, que as comemorações em família, ou mesmo esse congraçamento entre amigos, e te ajude a sempre lembrar que Jesus é o principal. Jesus é o Natal. Um Natal cheio de enfeites é sem brilho, se não tiver a luz verdadeira, que só Jesus pode dar. A casa mais iluminada, com um coração obscurecido, é inútil, é inútil. O Natal é luz, porque o Natal é Cristo. Não deixe seu Natal no escuro sem Jesus. Não deixe seus amigos no escuro sem anunciar para eles a verdadeira luz do Natal. A estrela, não somente dessa festa, mas a luz eterna, o único que pode anunciar, que pode iluminar os corações dia após dia, é Jesus. Se você é amigo mesmo, não passe esse Natal sem anunciar a luz a todos aqueles que ainda vivem na escuridão. Não deixe seus amigos no escuro. O Natal é luz, porque o Natal é Jesus Cristo. Feche seus olhos. Senhor meu e Deus meu, muito obrigado porque um dia o Senhor trouxe a luz a muitos aqui. Não conheço todos, eu não conheço o coração de todos, por isso eu não afirmo todos. Mas o Senhor tem trazido luz. Jesus Cristo tem nascido no coração de pessoas ao redor do mundo dia após dia. Que nessa época em que estamos celebrando o Verbo se fazendo carne, nós possamos continuar anunciando a Tua luz, o Teu caminho, a Tua salvação, a Tua vida. Em nome de Jesus Cristo, a luz. Amém e amém.